Olá, olá! Mais um Papo nas Nuvens está se iniciando hoje e o nosso convidado é o Henrique Santana. Ele é empreendedor, pai dos gêmeos Gael e Benício, como ele sempre gosta de contar, engenheiro ambiental e fundador da Garoa, uma marca de produtos sustentáveis e que trabalha com consciência limpa. Seja muito bem-vindo, Henrique. Oi, Cris, obrigado pelo convite. E bora lá, bater esse papo nas nuvens. Legal! Henrique, eu queria já começar te fazendo uma pergunta. Quando eu olhei teu perfil no Instagram, me chamou a atenção que tu se autodenomina como um garoeiro de plantão. E eu imagino que isso Uhum, esteja conectado aí com a história da tua empresa. Então, eu queria te convidar, assim, para contar um pouquinho sobre como que surgiu essa primeira gota do que é a garoa. uhum. Acho que a primeira gota da Garoa nasceu junto comigo, assim. A história da Garoa está diretamente ligado com a minha história de vida. Eu passei por diversas situações na minha vida, desde muito novo, sempre fui muito conectado com a área ambiental, desde muito criança. E, e a garoa nasceu como eu costumo dizer que ela nasceu mesmo assim, foi um nascimento de dentro para fora. E aí quando a gente trabalha com algo que vem de dentro assim, que está muito alinhado com os nossos valores pessoais, né, dentro do profissional, você acaba estando muito mais à disposição do seu trabalho, daquilo que você acredita muito, você quer muito que aquilo aconteça. Então eu sou um garoeiro de plantão porque, enfim, eu estou sempre à disposição para tudo que a garoa precisa. Então, é uma história que está muito ligada com a minha história de vida, assim, é bem bacana. E eu até vi no site da Garoa que tu fala bastante sobre os teus filhos e que a marca também teve uma certa relação com isso, né? Teve. O que que acontece? Quando eu estava vindo Eu sempre trabalhei com empreendedorismo de impacto, Uhum, de diversas formas. Ah, eu passei por uma fase da minha vida, quando meus filhos eram muito novos, em que eu estava desligado disso. Eu estava trabalhando numa área que não era uma área de impacto, era uma área convencional. E aquilo me drenou, me sugou energia, aquilo acabou comigo porque eu não me encaixava, eu estava fazendo algo que eu não me sentia parte. Dos meninos muito pequenos, um deles, o Benício, ele tinha bastante problema de pele, uhum, uma dermatite atópica, e tinha que ter muito cuidado com os produtos que ele utilizava. E nesse nesse sentido assim, eu acabei retomando o que eu já trabalhava há muito tempo com química verde e acabei desenvolvendo produtos seguros para ele. E dentro desse contexto, eu entrei numa imersão de autoconhecimento e buscando empreender algo que eu acreditasse, e a Garoa acabou nascendo de dentro para fora nesse contexto. uhum. Costumo dizer que eles, claro, os filhos mudam muito a vida das pessoas, né? Os meus mudaram bastante a minha, me dão muitas forças, muitas motivações, e a Garou acabou nascendo de um contexto que está muito ligado à necessidade deles também. Sim, que legal. E eu até ia te perguntar, né? Na construção do portfólio da Garoa, obviamente, tu acabou ali se concentrando nessa elaboração dessas fórmulas dos produtos de limpeza, né? Acho que primeiro até por essa dor dos teus filhos, né? Que tu trouxe agora do Benício. Mas eu queria te perguntar, assim, como que tu identificou que isso era uma necessidade de mercado e que tu poderia fazer esses primeiros testes orientados para esses produtos de limpeza, assim? Uhum. Como que tu fez essa validação? É engraçado falar isso, talvez até da forma que eu vou falar, mas a Garoa não nasceu de uma identificação de uma necessidade de mercado. Ela nasceu realmente, qual que era a ideia? Eu saí de uma área em que eu não estava contente, em que eu não conseguia me expressar os valores que eu acredito e o que eu queria gerar de transformação no planeta, e acabei investindo muito numa época de autoconhecimento e buscar formas de empreender, gerando impacto. E foi nesse contexto que a Garoa nasceu. E eu sempre costumo dizer que os produtos eles são ferramentas, né? Uhum, No caso da Garoa, a Garoa ela é uma marca que vai muito além do produto. O produto é uma ferramenta para que a Garoa exerça o que ela quer exercer e cumpra o papel que ela quer cumprir de transformação. Então, uhum, o início
com os produtos de limpeza veio porque eu já tenho uma experiência há mais de 10 anos em química verde, só que eu trabalhava no setor de saneamento. Eliminação de odores em estação de esgoto, em estações de lixo, em transbordos de resíduos sólidos, lavagem de caminhões de coleta de resíduos sólidos para eliminar odores, substituição Uhum. de produtos químicos na indústria corrosivos, convencionais por produtos naturais que não fizessem mal à saúde ocupacional dos trabalhadores. Então, eu tenho uma história Uhum. nesse caminho. E aí acabou juntando com a necessidade dos meus filhos, eu acabei adaptando e trazendo a tecnologia, todo o meu conhecimento para o desenvolvimento de produtos para uso doméstico, e a garoa acabou nascendo e, na verdade, foi o mais prático para mim, no primeiro momento, o desenvolvimento de produtos de limpeza. Uhum. Claro que a partir do momento que isso foi nascendo, a gente foi analisando o mercado, entendendo as coisas e entendendo, primeiro, que há sim uma necessidade, porque existem pessoas que estão preocupadas com a sua saúde ou com o impacto do seu consumo no planeta, Uhum. mas isso foi uma consequência, né? Não foi o início, não foi o que gerou o fogo, a faísca que gerou a Sim, garoa, né? Essa observação, elas acabaram acontecendo depois dessas análises. sim. E hoje, assim, como tu trouxe, né, que as fórmulas elas foram criadas e testadas inicialmente por ti, né? Tu Na poderia me cozinha de contar casa. Oi? Na cozinha de casa. Ah, é o teste, né? O empreendedor se vira como dá no início. E eu queria então te perguntar um pouco mais sobre como que é essa fórmula e essa tecnologia utilizada. Enfim, para mim é algo também bem novo falar sobre isso, é uma área que eu realmente não tenho conhecimento, né? Uhum. Então eu queria entender um pouquinho mais sobre isso contigo. Não, foi bacana porque esse processo de construção e criação da garoa, eu costumo dizer que ela nasceu porque foi um processo de 9 meses intenso, então, o período de uma gestação. Então, tá diretamente ligado, mas ah, eu sempre trabalhei com a tecnologia dos terpenos. Os terpenos são ativos que estão contidos na natureza, nas plantas, e as plantas utilizam como um mecanismo de defesa ou para situações específicas, Uhum, principalmente para 3 situações. A questão de eliminação de odores dentro do meio natural, solvência e ação microbiana, fungicida e bactericida. Então, as próprias plantas, elas acabam, através da água, do ambiente, da água da atmosfera, liberando esses terpenos no ar natural, para que eles possam fazer o equilíbrio ambiental do ambiente natural. uhum. Então, é a inteligência da natureza fazendo o saneamento Sim. do meio natural, digamos Uhum, assim. Então, na verdade, como eu já trabalhava com os terpenos há bastante tempo, foi uma questão de adaptar para usos específicos. Produtos que uhum, eu quero ter uma característica mais de eliminação de odor, produto que eu quero ter uma solvência melhor, produto que eu preciso de uma ação microbiana mais forte, como produto para banheiro, por exemplo. E aí, por toda essa minha expertise com os terpenos e com a química verde, a gente acabou direcionando. E aí eram testes, eu fazia lotes de produtos e distribuía para as pessoas testarem. E uhum. pessoas dos mais diferentes perfis possíveis e imaginados, né? Vegana, pessoas completamente fora desse eixo natural para entender o fit do produto, né, com Uhum. no dia a dia dos diferentes perfis. Eu até ia te perguntar, assim, sobre isso do fit do produto, né? Porque, claro, tu tá em Floripa, que é um lugar que eu acho que a galera é muito ligada sobre isso, assim, né? Em sua maioria, enfim, outras praias aqui próximas também. Mas eu sei que vocês ainda estão testando outros mercados, que hoje ainda está um pouco mais concentrado aqui nessa região. Mas como que tu vê essa aceitação em outros estados? Já fez algum teste nesse sentido ou não? Como é que está sendo isso? Uhum. Ah, eu entendo que existem outros estados que estão mais preparados para esse tipo de produto, na verdade. Uhum, uhum, No caso, o estado de São Paulo.
não só pelo potencial mercado desse estado, que ele é muito maior, ele é muito grande, o potencial aquisitivo do estado, como, querendo ou não, é um estado que puxa as inovações a nível nacional, né? Não adianta, assim, como perfil de consumo. Uhum, Existem situações, outras regiões pontuais em que há uma abertura maior também, como é o caso de algumas regiões de Florianópolis, em que tem pessoas muito voltadas a essa área ambiental. Apesar de a gente ter produtos que têm as preocupações ambientais, tem a preocupação de saúde das pessoas e tem a preocupação... Então, a gente consegue atender a setores diferentes, né, com os mesmos uhum, produtos. Mas uhum. mas o ambiental acaba pegando um pouco mais forte, aqui em Floripa, por exemplo. Sim. Mas existem outras praças que já estão bem abertas a esse tipo de inovação. Massa. E eu até ia te perguntar, ainda falando desse assunto das praças, assim, essa estratégia aí que vocês têm. Hoje aqui em Floripa, por exemplo, eu já encontro, né, o produto de vocês em alguns supermercados que são os maiores aqui da região e dá para perceber que são locais que exigem uma escala maior do produto, né? Mas Uhum. ainda assim eu sempre tenho essa impressão, e não é só porque, né, eu já te conhecia, que é um produto que ele ainda é muito feito, parece assim, com muito carinho, muito artesanal, ainda não é algo, vou usar o termo aqui, eu sei que não é isso, assim, industrializado, né, que vende lá em larga escala. Como que vocês estão conseguindo manter essa essência da marca e o que vocês estão desenhando para o futuro da marca também? Uhum. Acho legal você falar isso, porque eu acho que essa sua observação está muito mais ligada, realmente, à maneira como a gente trata a marca do que aos nossos processos industriais em si, Uhum, porque a gente está preparado para atender escalas, a gente organizou todo o processo industrial com fornecedores específicos, com uma escolha muito bem feita de industrial para que realmente a gente possa atender as diferentes necessidades de mercado. Mas, ao mesmo uhum. tempo, eu costumei sempre tratar a Garoa até como uma filha, assim, costumo dizer que era caçula, né? Porque é um projeto dos meus valores, os meus valores, pessoa física, trazendo para um CNPJ. Uhum. Então, há uma conexão muito grande do que eu acredito enquanto ser humano e o que a Garoa acredita. Eu tentei trazer isso para dentro da marca. Então, ela é sempre tratada realmente com muito carinho, com muito cuidado, com muitos desafios, né? Porque não é fácil você criar e desenvolver e manter a essência daquilo que você acredita. O mercado te testa o tempo Eu todo, as ia dizer isso. oportunidades estão aí o tempo todo. Detalhes que a gente mantém como valores que se fizesse vista grossa, teria uma diferença muito grande com relação à margem de lucro, com relação à capilaridade, com relação a uma diversidade muito grande de fatores, né? Então, a Uhum. gente tem que ser muito fiel à nossa essência, ao que a gente se propõe a fazer, e é um teste muito grande, assim, é muito bacana. Pois é, um dos pontos que eu até ia te questionar, assim, que eu vi que no site fala um pouco sobre, é até a questão das embalagens, né? Como que vocês estão tendo esse cuidado, porque é um desafio para uma marca que vende o tipo de produto que vocês vendem, né? E ao mesmo tempo ser algo legal, não só o produto legal, mas eu estou embalando aqui em algo que não que é prejudicial, né? Daí, vocês têm Hoje, minha dúvida. os frascos da Garoa, eles são embalagem PET PCR, que é plástico pós-consumo. Então, eles são reciclados, 100% reciclados e recicláveis, o que é muito Uhum, legal, né? Ele já vem do consumo, ele já é retirado do meio, gera um plástico novamente e retorna pro mercado, né? Uma economia circular. uhum, Esse é um ponto bem bacana, isso gera desafios com relação a escolhas de fornecedores e alinhamentos com fornecedores para que não haja nenhum furo nesse sentido, sim. né, por eventuais problemas que possam vir a acontecer. Recentemente a gente alterou toda a parte da comunicação visual dos produtos, dos rótulos, talvez você tenha visto, essa Uhum, mudança ela é bem recente, já buscando migrar, porque antes os nossos plásticos, eles eram 50% reciclados, 50% virgem. Então, hoje a gente conseguiu fazer ajustes para trazer para 100% reciclado. Ah, Enfim, o papelão é 100% reciclado. São
A parte de resíduos, ela é muito bem pensada. Eu fui, por um bom tempo, um consultor na área de resíduos sólidos, implementando o conceito lixo zero em diversos cenários diferentes. Então, é muito forte a questão dos resíduos para mim. Mas um ponto muito forte com relação à preocupação com a água, né? Então, fala-se muito de resíduos hoje, mas a gente tem eventualmente uma preocupação muito forte com o que vem a ser com o pós-uso dos produtos, porque tudo que a gente utiliza acaba indo para a água, querendo ou não. Mesmo tendo, a gente tem pouco no Brasil, coleta e tratamento de esgoto, mas mesmo tendo, o nosso sistema de tratamento de esgoto ele é muito primário ainda, ele é muito inicial. Então, esses detergentes, esses produtos químicos, eles acabam chegando na água. Então, a gente tem que ter a preocupação da escolha dos ingredientes para que realmente a gente não cause poluição. Uhum. Então, o desafio industrial ele é muito grande, tanto na parte de suprimentos quanto na parte de serviço, de armazenamento, de expedição. Tem todo um caminho industrial desenvolvido, mapeado, para que a gente consiga atender desde aquele cliente que tem uma necessidade pequena, tanto quanto o e-commerce, que é uma coisa muito pontual, quanto Uhum. clientes que têm compras mais volumosas e que precisam de uma operação diferente, né? Sim, e hoje a estratégia de venda de vocês é tanto nos pontos de venda quanto no e-commerce, né? Pelo que tu comentou. Sim. A gente tem um foco um pouco maior ainda hoje com relação à venda nos pontos de venda, para pontos de venda. Uhum. E a gente tem um cuidado para que os nossos canais eles não se conflitem. A gente vê muito no mercado os canais se conflitando, as empresas Uhum. querendo entrar no mercado para atender via atacado, mas ela é a principal concorrente do cliente dela. Isso é uma coisa muito comum, principalmente no setor que a gente está inserido, e a gente tem um cuidado muito grande mesmo, para criar estratégia de pricing e operação comercial para que a gente não gere conflitos entre os canais. É um baita desafio, mas estamos aí para isso. Sim, eu acho que eu achei muito legal assim de trazer a história da Garoa para cá, porque eu sempre vejo esse desafio de quando uma marca ela começa pequena, ela vem muito dos ideais dos donos, e aí, né, tudo funciona, flui. Mas aí quando tu começa a chegar, a crescer mercado, às vezes tu começa a ser engolido por aquilo ali, e tem coisas que tu tem que fazer ajustes, assim, e eu percebo muito isso na Garoa que vocês vêm ainda, sim, tentando cuidar de ponta a ponta tudo o que acontece para ainda seguir esses valores que vocês criaram quando a marca surgiu, né? Que já faz quanto É, tempo mesmo que a marca tem? 3 anos? 3 anos. Sim. 3 anos. E, na verdade, os ajustes que a gente faz é sempre ao encontro dos nossos valores. Por exemplo, essa mudança do frasco. Não, eu preciso Uhum. melhorar. Eu não quero um plástico 50% reciclado, eu quero 100%. Então, Uhum. os ajustes eles são feitos nesse sentido, nunca para trás, né? Sempre para frente. Sim, que legal, assim, e sabe que quando eu vou comprar algum produto de vocês, assim, no supermercado, agora eu até ainda não vi as embalagens novas na rua, assim, mas das antigas eu sempre li os rótulos, e claro, eu tenho essa mania muito pela área que eu trabalho também, né, e vocês tinham, assim, como se fosse uma historinha, assim, atrás do rótulo, contando, eu conseguia ler e enxergar o Henrique falando aquilo, assim, sabe, é muito legal de quando a gente conhece quem tá por trás da marca, saber aquilo de eu conheço essa voz que tá aqui, sabe? E eu até acho que tu também tá passando num movimento de a empresa está crescendo e agora não é mais só a voz do Henrique, né? É a voz da própria garoa que está tomando forma, né? Esse é um desafio grande, né? E aí a gente tem que ajustar toda a parte de comunicação, estabelecer de maneira clara os valores da empresa, para Uhum, que todo mundo que venha junto no barco entenda enfim, e se identifique com aquilo que está sendo proposto, né? Acho que uhum, esse é o ponto inicial. Uma empresa de propósito, as pessoas que trabalham nela, elas precisam se identificar com o propósito, porque senão a tendência é que isso deixe de ser uma empresa de propósito e passe a ser uma empresa comum, convencional, que é o que a gente tem até o momento na história, né? Então, uhum. trabalhar com inovação traz muitos desafios, que vão desde a área de produto, a área de time, a área de ferramentas, é muito bacana, é bastante desafiador.
E o crescimento, ele é muito bom, né? Ele tira a gente da zona de conforto, ele faz a gente estudar, ele faz a gente repensar coisas que a gente já tinha como certo. Então, é um momento bem bacana. Sim. Eu até queria te perguntar, assim, se tu fosse resumir em uma frase a transformação que a garoa pode causar no mundo, assim, o que que tu diria? E eu até acho que, assim, até te faço um convite de, quando a gente começa uma marca, às vezes a gente pensa uma coisa e depois descobre que é outra no meio do caminho, e às vezes muito melhor, então até te perguntar se isso aconteceu, essa mudança na tua cabeça já, assim, ou não, permanece o mesmo, né? Não, aconteceram mudanças bem significativas, mas as mudanças significativas que aconteceram foram muito mais ligadas ao modelo de negócio do que aos valores e ao propósito. Uhum, Com relação aos ideais e tudo que estava por trás do surgimento da Garoa, isso ainda se mantém, isso ainda está vivo, isso ainda está, de certa forma, intacto. Agora, ajustes de modelo A, eu pensava que eu ia expressar determinado valor dessa forma. Eu entendi que não, dessa forma não vai rolar. Eu preciso desenvolver uhum, algo diferente. E isso aconteceu bastante. E eu entendo que vai continuar acontecendo para sempre, porque é tudo muito dinâmico, as coisas mudam muito, a gente está cada vez com as mudanças mais aceleradas, então isso vai acontecer sempre, e isso é um modus operandi normal. Agora, uhum. em relação aos valores, ao propósito que a gente chega, o que a gente quer gerar de impacto, ah, claro que alguns pontos que a gente gostaria de dar mais atenção ainda não conseguimos, porque é uma empresa ainda pequena, ainda Uhum. sendo estruturada e tem ânsias assim que ficam Sim. presas ali querendo sair para fora que a gente não consegue pôr ainda, mas tudo muito bem organizado e tudo com bastante consciência. A transformação, numa frase só, eu sempre trabalhei com empreendedores de impacto querendo transformar o mundo, as pessoas e o planeta. Então, às vezes, trazer uma frase é um pouco difícil. Sim. Mas eu acho que está muito ligado a gerar um sentimento nas pessoas de estarem tranquilas, de estarem com uma consciência tranquila é, de que elas estão, que através do hábito dela, do consumo delas, elas vão poder utilizar produtos que vão proteger as pessoas, os animais e o planeta. Isso tudo através de uma empresa que consegue alinhar e demonstrar que é possível a gente ter lucro e propósito caminhando juntos, lado a lado, sabe? Sem Uhum. que um atrapalhe o outro. Acho que um pouco nesse sentido. E até ia te perguntar, assim, me veio agora na cabeça isso. Se a gente fosse falar para uma empresa que trabalha num formato ainda mais tradicional, digamos assim, né? E ela quisesse entrar para o mercado de... Mercado não, né? Para o empreendedorismo de impacto, o que que tu diria sobre isso, assim, sabe? Como que as coisas elas podem se interligar? Quando foi que tu começou a entender isso, né? Claro que eu sei que tu tem uma jornada maior aí nessa história, mas das percepções que tu tem aí das outras empresas que tu tem contato, enfim, o que que poderia tirar daí? Eu acho que é mais difícil você transformar uma empresa do que você criar uma empresa de impacto. Uhum, O processo de mudança cultural dentro de uma empresa, de mudança cultural, ele não é um processo fácil de fazer. E quanto maior a empresa, maior o desafio, porque maior o uhum, número de pessoas e essa escolha do time, essa concepção, ela não foi criada de base. Então, a probabilidade é que essa empresa convencional, ela, ela se torne ela acabe gerando uma máscara. sim, E isso é um pouco delicado. bem Eu não estou delicado. dizendo que as empresas convencionais elas não têm que gerar mudanças, elas precisam mudar suprimentos, elas precisam mudar matérias-primas, e acho que é Uhum, fundamental. Mas o mercado ele acaba monetizando coisas que às vezes são estranhas, como a questão do ESG, que está muito em voga hoje, ou grandes empresas que compram marcas sustentáveis e desmontam essa marca porque a essência sim. acaba sumindo. Acho que são coisas muito comuns assim. Uhum. Você quer que eu dê dicas aqui que você Não, a eu gente acho que vai... eu entendo que é muito complexo. Eu queria ouvir mesmo, assim, era uma percepção que eu tinha também.
Mas também, isso que tu falou do SG, assim, é realmente uma coisa que eu vejo que quantas empresas grandes estão fazendo isso de verdade, sabe? Ou não, é só para ter um atributo legal ali dentro, sabe? Que hoje está na moda falar sobre isso, né? E que E precisa estar na comunicação da empresa de alguma forma, para estar no relatório, para mostrar para acionista, exatamente. Deixa eu falar. para tentar gerar valor de mercado ao consumidor final, mas que na prática não é o que acontece. Isso Uhum, bagunça muita coisa, assim, isso gera muito greenwashing, isso gera muito fake sim. news, isso é muito ruim, porque isso acaba confundindo o consumidor. E o consumidor se sente inseguro no que ele fazer e onde ele apostar e às vezes desistindo de um processo de mudança. Uhum. A visão que eu tenho de análise, né? Assim, um pouco mais macro. Sim, e que eu acho que às vezes pode até acabar prejudicando marcas como a tua, porque o consumidor ele tá inseguro, então, sei lá, não conheço a Garoa, quem que é a Garoa, né? Será que é mais uma que tem um gigante por trás, como tu falou, comprou uma outra operação e desmontou tudo aquilo, mas tá usando ainda uma proposta legal, Exato. né? Eu acho que isso é um ponto É, bem delicado para vocês lidarem, assim, né? E essa argumentação de venda que tem que acabar acontecendo, talvez, né? é. Então, eu entendo que a gente tem que ser sempre muito transparente, muito coerente com o que a gente faz e tentar o máximo possível comunicar isso, que também é um desafio. Uhum. Até agora, tu falou antes das dicas, agora sim eu vou te pedir dicas. Aqui no fim do programa, a gente sempre pede para os convidados responderem essa pergunta, que é, olhando para o teu contexto e para toda a experiência que tu já conquistou, se tu fosse aí dar 3 dicas sobre construção e gestão de marca, pelos aprendizados da Garoa mesmo, o que que tu diria para as pessoas e para as empresas? Ahn, Talvez mais para as pessoas do que para as empresas, porque as empresas são consequência das pessoas. Sim. Eu acho que o primeiro ponto é investir em autoconhecimento. Porque você precisa se conhecer ao máximo, se entender enquanto ser humano, o que você quer se expressar, porque aí naturalmente isso vai vir para fora. Então existem diversas formas de investir em Uhum. autoconhecimento. Eu não estou falando de livro de autoajuda, né? Sim, sim. Sabe que tá sendo muito legal tu falar isso, porque eu gravei de ontem para hoje 2 episódios já, e quando eu fiz essa pergunta, os entrevistados também responderam isso, assim, e eles vêm de Olha que legal. contextos muito diferentes também, entre eles e também do teu, assim, e foi muito legal ouvir, assim, porque cada um tá trazendo um viés sobre o autoconhecimento que acaba impactando num negócio, numa organização, enfim, né, na forma Uhum, como as pessoas lideram essa frente. uhum. Porque a consequência, e aí a segunda dica, é que a pessoa ela monte um negócio que tem uma conexão da vida pessoal dela com a vida profissional. Porque se você não gerar um link entre a sua vida pessoal e a sua vida profissional, sua vida deixa de ter sentido. E aí Uhum. eu entro lá no garoeiro de plantão. Eu sou garoeiro de plantão porque há uma conexão ela é muito forte entre os dois. Então isso para mim é algo natural. Porque se não houver Uhum, essa conexão, a sua vida é uma vida infeliz e aí uma pessoa infeliz é uma pessoa improdutiva e não consegue entregar o que ela tem de melhor para o planeta. E aí as coisas não fluem. uhum, Então, acho que a segunda dica é ter isso muito claro, né? Se entender para que você consiga trazer o melhor de você para a sua vida profissional e aí, consequentemente, a probabilidade de você criar uma empresa animal na área de inovação, seja social, ambiental, ou enfim, é muito grande. uhum. Desde que encontre aquilo dentro dela, né? Ah, Até fazendo uma observação antes da última dica. Ah, Se você tem interesse em montar uma empresa de impacto simplesmente porque você enxerga isso como uma oportunidade de negócio, a minha dica é que você não faça essa empresa, não construa essa empresa remotamente. Que a probabilidade de você gerar o problema lá na frente, quando a coisa crescer, é muito grande, e que ela vire de fato uma empresa convencional, com uma máscara, uma empresa de inovação, de transformação, ela é muito grande. Porque é muito E fácil tu cair nesses gatilhos, né, assim, de, putz, como tu falou, minha lucratividade talvez vai diminuir muito se eu tiver que investir em outra coisa. E chega um momento que, às vezes, a pessoa não aguenta aquilo, né? não, e o mercado e o cenário, ele te testa diariamente. Uhum. Como aquela brincadeira do diabinho que fica na orelha, né? Vamos, 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 vamos. Sim, sim. Mais ou menos isso.
E acho que a última dica, essa dica ela é bem importante, no meu entendimento, é buscar pessoas que tenham alinhamento de ideais. Porque os desafios, eles são grandes, ainda mais no momento que a gente se encontra. Eu entendo que daqui a 15 anos o cenário vai ser completamente diferente, mas o cenário que a gente encontra hoje é um cenário muito desafiador, e os desafios, eles são... O dia a dia, a rotina, ela é puxada. Então, se você tem, seja sócios, funcionários, time, colaboradores, parceiros, não importa a maneira do seu modelo de negócio, mas se as pessoas têm um alinhamento de ideal, facilita a relação e facilita a resolução de entraves que acontecem no dia a dia de qualquer empresa. E aí, Uhum. quando tem esse alinhamento, você consegue convergir e juntar e somar esforços para ir para frente, sabe? Sim, Facilita muito. eu acho que esse ponto que tu trouxe, assim, a gente sempre trabalha muito nos nossos projetos de construção de marca, essa provocação de, gente, uma empresa não constrói valores para botar na parede. Tem muita gente que acha que é isso, ou que não vê muito propósito em colocar os valores, mas para mim, a maior função que um valor cumpre, né, é você conseguir encontrar pessoas que estejam alinhadas com aquilo e que, assim, tudo bem se elas não estiverem, elas não são ruins por isso, e nem você é ruim, mas é aquela questão do fit, assim, o que funciona e o que não funciona, né? Então, ter muito. Aí volta de novo para o autoconhecimento, né? Uhum. Tem um autoconhecimento das pessoas, mas também tem um autoconhecimento das marcas. Eu também brinquei no outro episódio de que muitas vezes a gente faz terapia de marca, assim, porque a gente escuta Total. muitas coisas, nossa, o tempo inteiro, assim, sabe? As pessoas estão falando e elas não percebem, elas já têm a resposta ali, eu só estou organizando para elas e colocando em caixinhas de muitas coisas que elas, né, e isso não precisa trabalhar com empreendedorismo de impacto para ter, né, esses valores, Uhum. esses ideais, qualquer coisa que você faça, você pode ser contador e também você vai ter os seus ideais, por mais seja uma função que é totalmente racional, lógica, enfim, né? Uhum. Então, e eu acho que isso, como tu disse, une as pessoas, sabe? Quando elas entendem o que elas estão fazendo ali, por que elas estão fazendo aquilo e aquela comunidade que está ali, né, acredita. Isso eu acho que facilita muito esse processo, assim, é uma dica bem valiosa. Para você ter ideia, assim, a Garoa nunca teve missão, visão, valores. A opção Uhum, foi enxergar isso de uma forma diferente. Fala, não, isso existe, existe dentro de um contexto amplo. Então, a decisão foi por criar manifesto, que uhum, eventualmente sofre alterações não de ideais e de valores, mas de como expressar aquilo. Porque a gente também uhum. vai amadurecendo no processo, vai crescendo no processo e as coisas vão melhorando, né? E eu acho que é como, de novo, a história do autoconhecimento da terapia, tu vai entendendo como dar nomes para aqueles sentimentos, digamos assim, né? Às vezes a gente achava que era uma coisa, não, mas não é bem isso. Agora eu entendi qual que é a causa que eu tô ali por trás e o que aquele sentimento representa, né? E uma marca passa exatamente por isso. É bem subjetivo falar por isso e parece assim meio viajandão, mas não é. Quando você começa a compreender, fica muito fácil assim de visualizar. Eu não acho viajandão, não. Eu acho muito concreto e eu me pego nas minhas reflexões terapêuticas com relação à garoa constantemente. Isso é algo comum, semanal. Tem momentos em que eu não consigo trabalhar e eu vou entender porque eu preciso da minha terapia para entender coisas com relação à empresa de uma maneira mais macro, para entrar na operação Uhum. antes. Então, se você... Bom, o Estúdio Noob está aí para ajudar as pessoas a implementar isso, né? É verdade. É, mas é fundamental ter ajudas, assim como a gente tem de terapeutas, né? Na vida pessoal. E quanto mais as pessoas tiverem consciência disso e conseguirem trazer isso para a prática, a gente vai aí gerar uma geração de empresas transformadoras que vão mudar esse país, vão mudar o planeta e vão fazer as mudanças que a gente precisa fazer, né? Sim. E eu acho que, assim, não vou dizer toda e qualquer, mas independente da sua área de atuação, você tem como gerar algum tipo de impacto, né? Assim, então, como eu dei o exemplo do contador, como é que ele pode gerar impacto? Tem alguma forma, sabe? Você pode pensar sobre isso, qualquer transformação, não é a tarefa pela tarefa, o serviço pelo serviço, né? Acho que no início da conversa também tu falou do produto, não é o produto pelo produto, é algo que vai além disso, né? E isso É. não importa se é
o produto é sustentável aqui ou se é a entrega que um contador tem, qual que é o impacto que ele está gerando para uma outra pessoa ou empresa, né? Não, até pegando o gancho do seu exemplo do contador, pô, imagina se você conseguir criar um escritório de contabilidade que entrega que entrega valor para os próprios funcionários, está impactando na vida daquelas pessoas, porque é um trabalho bastante difícil, estressante. Se você imagina você conseguir inovar dentro do escritório e que aquilo seja visto de uma forma diferente, e você está impactando diretamente na vida de muitas famílias, o que é Sim. um impacto positivo. Os impactos positivos eles estão em diversas esferas, né? Sim, sim. Que legal. Henrique, eu queria dizer que eu sou uma super fã da Garoa. Inclusive, eu queria fazer uma propaganda aqui do Lava-Roupas 2 em 1, que não precisa de amaciante, ele realmente funciona. Eu confesso que a Só primeira uma vez que tampinha. só uma tampinha, a primeira vez que eu comprei, eu pensei, não, isso aqui não vai funcionar, gente. Vou botar minhas roupas aqui, não vai dar certo. Eu pensei, eu vou admitir. Mas depois eu tirei da máquina e minhas roupas, elas estavam bem macias e cheirosas, com um cheirinho que parece meio laranja, assim, eu não sei dizer o que que é, mas é laranja. Nossa, é bem diferente de usar os produtos convencionais, assim, porque é um cheiro que é tão bom quanto e ele é natural, assim, isso que me chamou muita atenção, assim, parece que, sei lá, eu borrifei alguma essência, alguma coisa assim, e realmente funciona, a roupa fica muito macia, então eu queria fazer essa propaganda do 2 em 1 aqui, e não foi post Ele pago realmente, para mim. ele realmente é um produto bem diferenciado, assim, e é o nosso, o produto que a gente mais vende, que é o que mais fideliza, ele é um produto muito bom. E a gente fica muito feliz o legal, assim, é que, assim, só fechando coisas que a gente já falou, né? Então, ele é um produto que, imagina, você substitui 5,5 litros por um produto de 1 litro. Cara, olha o Sim, impacto que isso gera em embalagem no planeta, sabe? Então, existem diversas formas de você gerar impacto, né? sim. Isso é muito legal. E eu até confesso que quando a primeira vez que eu comprei, eu tinha colocado duas tampinhas. Mas não vai funcionar uma só, gente. Olha a quantidade de roupa que tem aqui. Não vai dar isso aqui, não, não vai, entendeu? E eu botei duas e eu fiquei um tempo colocando duas. Até que me falaram, não, testa com uma que vai funcionar. E, gente, funciona. Isso foi assim, eu quero dizer que eu validei o produto que Não, funciona. foi bacana porque, tipo, no desenvolvimento que eu dava para as pessoas testarem, e aí eu tinha vários feedbacks do tipo, nossa, é muito bom, esse produto funciona, tá, e você está usando uma tampa? Não, estou usando duas. Poxa, mas usa, não, se você não testar com uma, você não vai dar o feedback que eu preciso. Eu preciso do feedback do produto. Testar com duas, eu sei que eu quero comprovar que ele funciona com uma. Com duas, você não está me ajudando. Então, tinha um poder de convencimento até na época do teste, assim, de fazer as pessoas entenderem que Sim. realmente 30 ml, você não tem que usar 190 ml de produto, é só 30. Então, E são a, os e a desafios do dia a dia. Sim, e até eu achei que a própria, como tu falou, né, a própria duração da embalagem, porque, claro, ela é uma embalagem menor do que se eu fosse comprar naquelas maiores, você inicialmente tem uma impressão de que, se você não entendeu ainda a lógica do produto, que tipo, você vai gastar mais, porque é um produto, né, que vem com menos quantidade e tal. Mas não, Uhum. ele dura o mesmo tempo que um produto que vem com mais litros, enfim, né, então Uhum. isso vale bastante a pena mesmo, eu fiquei bem satisfeita com o produto, fica aqui o feedback. Boa. Bola dentro. Obrigado. Mas, mas enfim, Henrique, queria muito agradecer teu tempo. Foi muito legal escutar a história da Garoa. Desejo muito sucesso. É uma marca que eu admiro bastante, assim, que tem um propósito muito legal, assim. Então, e poxa, ainda mais quando a gente conhece quem tá por trás e sabe o quanto bota de energia nisso, porque não é fácil empreender, né? Então, parabéns também, assim. E Obrigado. obrigada pelo teu tempo hoje. Imagina, eu que agradeço o convite, estamos sempre à disposição. Falou em nuvem, garoa, nuvem, tem tudo a ver, pode chamar quando quiser. Estamos aqui. Ai, obrigada. Obrigadão. Então tá, encerramos mais um Papo nas Nuvens e nos vemos em breve, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau.